Um anel que governa a todos. Um mundo de elfos, anões e hobbits. Mais de 150 milhões de livros vendidos. Filmes que arrecadaram bilhões. Mas quem foi o homem capaz de inventar tudo isso? Hoje a gente vai desvendar o segredo por trás do criador da Terra-média. Um professor, um soldado, um sonhador. E acima de tudo, um contador de histórias que mudou o mundo. Senhoras e senhores, esta é a história de Tolkien, o verdadeiro mago da Terra-média. E fica até o final, porque eu vou te revelar o momento exato em que Tolkien criou o primeiro Hobbit e o motivo pelo qual ele acreditava que a Inglaterra precisava de uma nova mitologia. John Ronald Reuel Tolkien nasceu em 1892 na África do Sul, mas foi na Inglaterra que sua história começou de verdade. Órfão muito jovem, criado por um padre, Tolkien cresceu entre livros, natureza e dicionários. Sim, dicionários. Enquanto a maioria das crianças inventava apelidos, ele inventava línguas inteiras. E você aí, achando que falar inglês já é difícil, né? Ele se tornou professor de filologia em Oxford. Basicamente, o cara que decifra a história das palavras. Mas o que ninguém esperava é que, das salas de aula e das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, surgiria uma das maiores epopeias da literatura moderna. Durante a guerra, Tolkien viu de perto o horror e a perda. E é nesse caos que ele começou a sonhar com mundos onde a coragem, a amizade e a esperança ainda faziam sentido. Um dia, corrigindo provas, ele escreveu uma frase em uma folha em branco. Numa toca no chão vivia um hobbit. E pronto. Com uma única frase, o professor libertou um universo. O Hobbit nasceu em 1937, seguido de O Senhor dos Anéis, uma história que uniu linguística, mitologia e emoção em uma escala que ninguém jamais tinha visto. Tolkien não queria apenas entreter, ele queria criar uma mitologia para a Inglaterra, algo que tivesse a alma do país, mas o alcance de um mito universal. E conseguiu, porque até hoje, quem lê Tolkien não apenas imagina a Terra-média, acredita nela. Você lembra da primeira vez que ouviu falar em hobbits, elfos ou um anel? Conta aqui nos comentários, quero saber como a Terra-média chegou até você. Tolkien não criou do nada, ele teceu o impossível a partir de tudo que amava. A natureza, as palavras e as antigas histórias dos povos nórdicos. Os campos verdes da infância dele inspiraram o condado, o lar pacífico dos hobbits. Ele dizia que o som do vento nos moinhos da vila, onde cresceu, era o som do lar que Frodo tenta reencontrar. As mitologias nórdica e finlandesa foram seu combustível. Personagens como Túrin e Turambar nasceram da tragédia de heróis do Kalevala. E para Tolkien, cada nova língua inventada era uma semente de um novo povo. Ele dizia: para criar uma língua é preciso criar quem a fala. Por isso o élfico veio antes dos elfos, e o mundo veio depois da palavra. Bonito, né? Um universo inteiro, nascendo do som das palavras. E se você parar para pensar, talvez seja isso que nos conecta a ele. Todo mundo tem um mundo interno esperando para ser contado. O dele só aconteceu de caber em 3 volumes e mudar a história da fantasia para sempre. Detalhe, Tolkien escrevia tanto, mas tanto, que o próprio filho precisou virar editor para organizar o que o pai deixava espalhado. Resultado? Até hoje tem livro novo do Tolkien sendo lançado. O homem literalmente não para, nem depois de morrer. De uma simples frase escrita em uma prova até um universo inteiro. Tolkien provou que a imaginação é a maior força que o ser humano possui. Ele transformou dor em poesia, guerra em esperança e palavras em eternidade. Ele nos ensinou que mesmo o menor dos seres pode mudar o destino do mundo. E talvez essa seja a lição que a Terra-média deixa para todos nós. E agora me conta, qual é o seu momento favorito das histórias de Tolkien? O discurso de Sam? A coragem de Frodo? A queda de Gandalf e Moria? Comenta aqui embaixo e, claro, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui, toda semana, a gente viaja por histórias que moldaram o mundo. E essa, sem dúvida, foi uma delas. Quantas bandas você conhece que conseguiram atravessar 5 décadas sem perder a relevância, sem se vender e ainda arrastar multidões pelo mundo inteiro? Pois é, o Iron Maiden fez isso. Hoje, a gente vai entender como uma banda nascida em um pub de Londres
virou uma lenda viva do heavy metal, um fenômeno cultural